Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, Thelma. Bom, gente, hoje a gente vai discutir um artigo que eu coloquei na plataforma para vocês, um artigo bem atual, né? No momento em que a gente está vivendo de pandemia, um artigo sobre Covid-19, principalmente focando na questão de diagnóstico, né? Diagnóstico por imagem, diagnóstico laboratorial. Tá me ouvindo, Thelma? O som tá bom? Só para saber se o som tá bom. Vamos aguardar mais um tempinho para ver se mais colegas entram para a gente dar início à nossa discussão, tá certo? Vamos aguardar só mais alguns minutinhos. Thelma, tá dando para você me ouvir? Sim, boa noite, professora. Boa noite. Vamos aguardar só mais um pouquinho, ver se os colegas aparecem, Tudo bem. para a nossa discussão ficar mais rica, né, com a participação de vocês. Você viu o texto, o artigo, Thelma? Eu Baixou vi, o artigo? Você baixou? Resolveu as questões? eu resolvi as questões, Ótimo. só não a quarta. A quarta lá da frase? Isso. Mas você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. É só uma questão de interpretação mesmo. Tudo Tá? bem. Vou guardar mais uns 3 minutinhos. Se eles não aparecerem, a gente dá início. Como é que está o estudo para as provas? Tem bastante, ainda mais com a defesa do projeto, a gente está louco. Mas já teve, né? Ou ainda Não, estão tendo vai ainda? ser semana que vem a minha. Entendi. Porque semana passada tinha os colegas que estavam bem nervosos e preocupados com Eu tô apresentação com medo que até teve, de né? eu infartar, de tanto nervoso. Que isso, também não é para tanto. É só estudar, se preparar e ficar calma, né? A gente tem que saber Ainda bem que eu tenho uma irmã que tem paciência comigo. que temos que ter paciência para que vocês possam externar o que vocês estudaram, porque na hora do nervoso vocês não conseguem raciocinar direito e acabam atropelando as palavras, É e verdade. aí fica mais complicado. Mas vai dar tudo certo. Isso é um processo pelo qual todo mundo passou um dia, eu já passei, vocês, colegas de vocês que já se formaram também já passaram, vocês vão passar e vão conseguir. Vai dar tudo certo. No final, tudo vai ficar bem. A Tudo. última semana já é semana que vem, é? Eu acho que As sim. apresentações. Da minha sala é assim, já vai ser a última. Foram 2 semanas. Entendi. Boa noite a Pamela, que chegou aqui também. Boa noite, professora. Pamela, você baixou o artigo? Baixei, respondi as questões. Todinhas? Muito bem. Dessa vez ficou alguma dúvida em alguma? Só uma. Foi a quarta também, que nem a Thelma? Deixa eu ver aqui. É a quarta. Mas o artigo Mas é tá bem fácil. tranquilo, né? Tudo lá, as respostas. Tá bem direto. O artigo é bem curtinho, atual, muito do que vocês leram aí, com o que vocês já viram na mídia, né? Com o que vocês já
buscaram ler em reportagens, não foge muito ao que vocês já sabem, né? Os tipos de diagnósticos principais. Bom, já são 19h20. Então, vamos começar. Se os colegas forem entrando, eles vão prestando atenção e, aos poucos, se precisarem, a gente volta. Ou então, como vai ficar tudo gravado, depois eles podem assistir e tirar as dúvidas deles, tá bom? Bom, então eu vou compartilhar aqui as questões com vocês. E vamos fazer aqui a nossa live de 3. Quem pode ler a primeira questão? Facílima, facílima. Leia e já responda o que vocês colocaram nessa questão. Quem pode ler? Par ou ímpar de vocês? Eu posso ler, professora. Ótimo, tá? A Thelma vai ler. Qual o nome do novo coronavírus causador da patologia respiratória conhecida como Covid-19? É o SARS-CoV-2. Muito bem, né? Mas como vocês me conhecem, eu não gosto de ficar ali só no... Se fosse uma prova e a pergunta fosse apenas essa, ótimo, a sua resposta perfeita já levaria os 100% referentes à questão. Mas como aqui a gente está numa discussão, né? A gente sempre quer aprofundar um pouquinho mais o conhecimento. Então, eu gostaria de saber de vocês o que significa esse SARS-CoV-2. Vocês acham? O que significa essa sigla? Professora, eu sei, só que eu estou procurando aqui, que eu anotei aqui. Tá, vamos lá, procure aí. Thelma, você sabe? Deu um branco agora também. Mas deu um branco. Tá. Achou, Pamela, suas anotações? Não, é que eu fiz um curso de Covid e eu anotei tudinho agora. Não estou achando, cadê? Tá, então vamos lá. SARS-CoV-2. CoV você já sabe, né? Que é de Covid e 2, porque é o tipo 2. Tem outras linhagens, né? Tem a tipo 1 e várias outras linhagens. Esse novo é o 2, ok? E o SARS, como é uma sigla em inglês, na grande maioria das vezes, as siglas científicas que aparecem para a gente, elas são em inglês. E no inglês, para quem já tem um mínimo de conhecimento em inglês, vocês sabem que a gente lê de trás para frente, né? Então, SARS... Síndrome alguma coisa, né, professora? Síndrome, vou colocar aqui para... Síndrome respiratória, eu acho, mais alguma coisa. Alguma coisa isso aguda. aí. Colocar bem aqui, SARS-CoV-2. Vamos lá. S de síndrome respiratória aguda, severa ou grave, tá? Síndrome respiratória aguda, severa ou grave, do tipo 2, né? Covid-2, COVID-2. Certo? Lembrou aí, Pamela? Tá aqui, é isso aí mesmo. Então, essa daí, se fosse questão de prova, essa estava barbada, né? Tava fácil. Mas a professora pode colocar como presente de Natal. Verdade. Não, né? ela vai colocar qual o mecanismo de ação da SARS-CoV-2. Será? Tô brincando, não sei, né? A Pamela Professora adora ação. A Pamela vive falando de mecanismo de ação. Ela é das minhas. Ou ela está dando uma indireta para eu não colocar, né, Pamela? Não é para colocar. Não, eu sei que vocês não terão dificuldade nenhuma. Mais do que eu falo de mecanismo de ação aqui, seria impossível vocês não saberem. Professora, eu acho que eu fui aprender mecanismo de ação agora com a sua disciplina, porque de tanto que eu fui pesquisar mecanismo de ação... Que bom, porque isso é muito importante para vocês.
a profissão de vocês, conhecer como os medicamentos atuam, né? Qual é a atividade biológica deles, como é que eles chegam nas células, como é que eles atuam nessas células, como é que eles atuam nos micro-organismos. Isso é muito importante. Vocês não serão apenas repetidores de informação. Ah, faz isso, mata ou inibe o crescimento. Mas como? De que forma? Qual é a diferença de um para o outro? É muito importante saber, tá? Então, vamos para a segunda. Muito bem, parabéns, meninas. As duas acertaram, né? Sim. Ótimo. Então, já que a Thelma leu a primeira, a Pamela lê a segunda. Que método diagnóstico é considerado como padrão de referência para o diagnóstico definitivo da infecção por Covid-19? Essa é legal. Essa é legal a É o R... discussão. Ai, meu pai. É o RT-PCR, que é a reação em cadeia de polimerase com transcrição reversa. Muito bem. Muito bem. É o RT-PCR. RT-PCR. O que significa mesmo, Pamela? Reação, né? Reação em cadeia de polimerase com transcrição reversa. Muito bem. Agora eu quero saber de vocês, meninas. Como é que funciona esse teste? Qual é o princípio desse teste? Como é? Qual é o princípio teórico do teste? Qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo? E aí, vão pensando Eu aí. sabia que ela ia perguntar isso, eu esqueci de ver lá na outra aula. Pois é, eu já expliquei, não foi? Acho que eu já falei de RT-PCR é um tipo de PCR, tá? Como vocês já falaram aí na resposta de vocês. É um PCR com transcrição reversa. Ou seja, se utiliza uma enzima que realiza a transcrição não comum, não usual. É a transcrição reversa. Uma transcrição, o que é a transcrição? Vamos lembrar lá de genética. Vocês fizeram genética aqui na Examais ou na outra instituição? Genética, a senhora lembrar da genética? Genética, minha disciplina no primeiro semestre, citologia. Genética foi a minha pior disciplina. Eu tive um professor muito ruim de genética, professora. Eu acho que foi o mesmo que o meu, Daniel, não foi esse, Pamela? Não, foi o... Não. Na verdade, ele não foi ruim. A verdade é que a genética é um pouco complicado. O professor até se esforçava. Genética realmente é uma disciplina que requer bastante atenção, requer uma disciplina de estudos, tem muitos detalhes. Eu sou professora de genética, dou genética para fonoaudiologia e já dei genética também para fisioterapia. Na farmácia eu não sou a responsável pela disciplina. Os professores de farmácia daqui, de genética na farmácia são muito bons. O professor Gabriel, o professor Bruno, que hoje não está mais com a gente, não morreu. Mas... O professor Bruno saiu, professora? Bruno Soares? Da Examais? Saiu. Ah, poxa, não sabia. Saiu. Não foi demitido, ele apenas precisou sair para resolver problemas pessoais. E como ele não é daqui de Belém, né? Ele é do Piauí, ele teve que ir embora. Mas ele que é o professor, como é que eu posso dizer para vocês? Titular, digamos assim, da genética, na farmácia. Era, né? Muito bom, excelente professor. Hoje o professor, creio eu, que o professor Gabriel, também muito bom professor. E eu dou genética lá na Fono. Ele é da equipe de vocês, né? Olha, eu esqueci o nome da equipe de vocês. Michele, Sara. Quem mais? Os Michele, Sara, Bruno. Eu acho que o Irã, Taylor, professora Tati. Eu esqueci, eu não lembro agora, mas eu sei que vocês... A Russane, eu vejo no Instagram.
Nós somos nós. Mas sim, voltando aqui, né? Não vamos perder o foco. Se vocês lembram lá da genética, o que é a transcrição? Eu também já falei de transcrição aqui para vocês, quando eu falo de mecanismo de ação de fármacos que atuam no processo de transcrição, né? Então, a transcrição comum, a transcrição natural, na maioria, né, dos sistemas biológicos, é a conversão da informação de uma molécula de DNA, ou seja, os genes que estão ali na molécula de DNA, para uma molécula de RNA. Nesse que é o comum, transcrição, conversão da informação de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA. Então, a transcrição reversa, o que seria, gente? O contrário. Está dando para entender? Sim, professor. Acompanhar meu pensamento? Então, o que seria a transcrição reversa? A conversão da informação de uma molécula de RNA para molécula de DNA. Ah, mas por que para ensaio, para teste de COVID, esse ensaio molecular, o PCR, tem que ser do tipo RT-PCR? Tem que se conhecer quem? O micro-organismo, o vírus. RT-PCR não é porque é mais bonitinho, né? É mais moderno, vamos fazer um RT-PCR. Não existe isso. Tem que ser estudado o quê? O micro-organismo. Você tem que ter conhecimento do micro-organismo para saber que tipo de PCR você vai utilizar e também qual é o objetivo que você quer. Então, o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA. Ele não é um vírus de DNA. Os vírus podem ser de DNA ou de RNA. Não existe vírus com DNA e RNA no mesmo micro-organismo. Tá? Ou é de DNA ou é de RNA. Como o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, então, para fazer o PCR, tem que se fazer a RT-PCR. Porque é necessário, primeiro, converter a informação do RNA para DNA, para que ocorra a replicação e para que ocorra todo o processo aí para tradução dos capsídeos para formar um novo vírus. Tá? Então, os vírus que são RNA do tipo RT, eles precisam fazer esse processo de transcrição reversa, tá? Para realizar o seu processo de replicação. Então, é por isso que é RT-PCR, porque é necessário, nessa técnica, a enzima transcriptase reversa que vai fazer essa transcrição reversa. Deu para entender, gente? Sim, primeiro, porque é PCR, RT-PCR. Agora, o que é esse PCR mesmo? Vamos relembrar aqui. Qual é o objetivo do PCR? O objetivo é você identificar ali, né? Fazer ali cópias de genes específicos de quem? Do micro-organismo que você quer estudar. E no caso é o SARS-CoV-2. Todo e qualquer micro-organismo, eles apresentam antígenos específicos. Lembram disso? Que estão presentes apenas naquela espécie. Ok? Como se fosse a digital da espécie, ou seja, algo particular que está presente apenas nessa espécie. Até aí tudo bem? Meninas? Tudo bem, professor. Sim, professor. E esses antígenos que são os responsáveis, né, por levar a alterações ali patológicas no indivíduo, né? No indivíduo, alterações clínicas nesses indivíduos. Então, quando o pesquisador, né, o técnico ali do PCR, ele está buscando investigar se aquele indivíduo ele está com a COVID, mais uma coisa, mais um adendo aí. O PCR é um teste que vai identificar se o indivíduo está naquele momento com o vírus. Ok? Então, quando eu quero saber se o indivíduo está com a COVID, eu faço o PCR. Quando eu quero saber se o indivíduo esteve com o COVID, eu faço um sorológico.
Mas tá, um adendo aí também. O sorológico também pode ser feito no indivíduo que está ali com Covid, tá? Eu posso fazer um ensaio sorológico no indivíduo, mas o indivíduo ainda pode estar com a Covid ali. Mas por que eu digo que, em geral, o sorológico ele vai avaliar o indivíduo que teve, né, a infecção? Porque, na maioria das vezes, você vai investigar se o indivíduo tem o quê, gente? Anticorpos. Ou seja, você vai ver a reação do organismo desse indivíduo em resposta à presença do micro-organismo, tá? Mas vocês sabem que você pode fazer 2 tipos de exame sorológico. Aquele que eu vou coletar o sangue para ver a presença do anticorpo, ou aquele em que eu quero ver se o antígeno está presente. Então, aí eu vou usar placas de ensaio diferentes. Do meu ELISA é diferente, do meu espectrofotômetro diferente. Se for para identificar a presença de anticorpo, né, utilizando ali o sangue, o que eu vou ver? Que placa eu vou pegar? Uma placa que contém o antígeno do vírus lá no porcínio. Porque quando eu jogo o anticorpo reage com o antígeno, deu reação positivo, não deu reação negativa, certo? Se eu quiser ver se o indivíduo, por sorologia, está com o vírus, o que eu faço? Coleto material, pode ser em regiões em que o vírus esteja presente em maior quantidade, como esse vírus ele se instala principalmente nas vias aéreas, né? Porque ele se instala, causa uma pneumonia ali grave, eu posso encontrar ele onde, gente? Nas fossas nasais, né? Por isso que você vê ali na televisão, né, Estados Unidos, países fazendo testagem em massa, colheita em massa de material, com quem? Com suave, né? Posso pegar essa amostra de suave, processar, e aí levar para meu exame sorológico, tá? E colocar numa plaquinha de ensaio contendo quem agora ali? Se eu estou levando o antígeno, o que tem que ter na placa de ensaio, gente? O anticorpo. É sempre reação antígeno-anticorpo. Ok? Estão conseguindo me acompanhar, gente? O raciocínio? Sim, Sim, professora. Ótimo. Então, voltando aqui agora ao PCR. Então, o PCR é um exame molecular muito sensível, específico, porque ele vai na raiz do mal. Ele vai lá no DNA viral. Então, ele vai lá em particularidades daquela espécie de vírus, ou daquela espécie, se fosse bactéria, daquela espécie de fungo. Ok? Então, como os vírus eles apresentam, cada vírus, espécie viral apresenta antígenos específicos, eu vou buscar avaliar, através do PCR, a presença de antígenos virais específicos de quem? Do vírus que eu estou estudando, que é quem? O SARS-CoV-2. Aí, para isso, eu preciso de um aparato técnico, né, de elementos que me proporcionem verificar isso. O que eu vou precisar? De prime. O que é o prime? É um segmento de DNA ou RNA que é complementar a sequência que eu quero estudar. Eu tenho um gene que tem a sequência A, T, C, G, 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 uma sequência ali de bases nitrogenadas, né? As bases que estão presentes no nucleotídeo. Eu vou usar um prime que seja complementar. Para quê? Para poder encontrar a sequência que eu quero fazer o quê, gente? Cópias. Eu quero replicar aquelas cópias para que depois eu leve para um gel de agarose, tendo um padrão que serve como o nosso controle positivo. Eu já voltei ali no padrão, no gel, né? A sequência daquele gene que eu vou correr ali em eletroforese. Eu já sei qual é o tamanho daquele gene, né? Então, quando eu coloco a amostra do paciente, eu vou levar para uma corrida em eletroforese e vou comparar as bandinhas. Se a banda do paciente ficou pareada com a banda do meu controle positivo, eu sei que aquele indivíduo está com o vírus. Por quê? Porque
o gene específico para aquele vírus está presente. Ah, pessoal, não poderia ser o vírus o vírus da AIDS, não poderia ser o vírus influenza? Não. Por quê, gente? Porque eu fui atrás de um antígeno que está presente apenas em quem? No SARS-CoV-2 e não no vírus da AIDS e não em qualquer outro vírus. Certo? Ok? Certo, professora. Certo, professora. Aí, para isso, além do prime, eu vou usar o quê? Os nucleotídeos. Por que nucleotídeo? Porque o nucleotídeo não é a subunidade que forma os ácidos nucleicos? Sim, né? Mais uma vez, genética, que é uma técnica da genética, gente. Então, os nucleotídeos, eles vão formar os ácidos nucleicos. E o DNA ou o RNA, eles são o quê, gente? Ácidos nucleicos, ok? Certo? Sim ou não? Sim, professora. Sim, professora. Então, vocês vão saber explicar PCR aí para os pacientes, para as pessoas que vocês encontrarem aí pelo caminho aí de profissão de vocês, pelo vasto caminho que vocês terão por aí. Imaginem vocês lá num laboratório, né? Trabalhando no laboratório de análises clínicas, em que tenha uma técnica molecular. Aí chega alguém, mas eu não entendo como é esse PCR, como é que funciona? Vocês vão lembrar de mim e conseguir explicar? Vou escrever isso numa agenda e vou levar para o laboratório para me falar tudinho. Olha, peraí, que eu vou já te explicar. Mas é importante que vocês entendam, porque da feita que vocês entenderam, vocês nunca mais vão esquecer. Nunca mais vão esquecer. Tá? Então, a resposta da segunda questão está respondida. Muito bem. RT respondeu só isso daqui e já estava certinho. Não precisava de toda essa nossa extravagância ali de análise. Tá? Vamos para a terceira agora. Quem pode ler a terceira? De acordo com o texto, quais as principais causas de resultado falso negativo nos exames de RT-PCR para o novo coronavírus? E aí, o que vocês colocaram? É um material de células insuficiente ou técnicas inadequadas de detecção e extração. Muito bem. Você colocou isso também, Thelma? Coloquei sim, professora. Ótimo. Então, acertaram. Material insuficiente, né? Só um momentinho, gente. Não sei o que eu fiz. Professora, a sua voz, seu áudio está baixo. Tá baixo? Então, só um momentinho. Ainda tá baixo? Estava baixo desde o início? Meninas? Alô? Pamela, Thelma? Oi, deu para ouvir agora, professora? Não, no início estava normal. E agora, tá normal de novo? Tá normal, sim. Ah, é porque tem tipo uma chavezinha bem aqui que regula o volume. Eu acho que quando às vezes eu que não consigo escutar vocês bem. Aí eu aproximo aqui para poder escutar melhor, aperto aqui, aí acaba mexendo aqui. Mas está normal agora, né? Sim. Ótimo. Então, a resposta da terceira é o quê, gente? Vocês falaram? É material celular insuficiente, né? E técnicas de detecção e extração inadequadas, né? Vocês falaram? O que vocês falaram? Isso. Inadequadas. Inadequadas. Né? E o que esse material celular insuficiente interfere? Vai interferir na hora que você for extrair o material, né? Se você coletou pouquinho de material, você vai ter pouco RNA viral, e contendo pouco RNA viral, vai ser difícil também de você conseguir fazer a técnica. Certo? Deu para entender, gente? Isso vai implicar em quê? Também na extração, ou também, né, algo que pode acontecer muito, pessoas que não são bem treinadas para realizar a técnica. Tá? Erro humano também pode acontecer muito, e aí pode dar um falso negativo.
ok? Então, tem que ser feito por pessoas bem treinadas. Quarta questão, que foi a que gerou dúvidas, né? Sim, Thelma, essa leia a mesmo. quarta para a gente. Porque o trecho, a dissociação entre achados clínicos, laboratoriais e de imagens tem sido demonstrado em alguns casos. O que quer dizer? Vocês chegaram, pelo menos, a cogitar o que seria a interpretação desse trecho? Será que seria devido a alguns exames dar positivo, outros negativos? Eu acho que não sei se é isso. O pensamento é esse, está dentro, é isso mesmo. Porque o que quer dizer dissociação? É quando eu separo, né, exames clínicos, laboratoriais e de imagem, ou seja, não está havendo uma concordância entre achados em alguns casos, ok? Então, é nesse sentido mesmo, né? Quer dizer que o paciente, né, em alguns casos, ele pode se apresentar positivo para um dos parâmetros. Pode se apresentar positivo, por exemplo, para o PCR, né? Que é o principal, é o exame laboratorial padrão para identificar o indivíduo com Covid. Okay? Digamos que deu positivo. Mas o paciente não tem nenhum sintoma clínico. O indivíduo está completamente normal. Deu positivo lá o PCR dele, né? O resultado laboratorial, mas ele não tem sintomas clínicos. E o teste de imagem dele, né? O exame, o ensaio de imagem, que é a tomografia computadorizada do tórax, também, digamos que deu também normal. Não tem nenhum foco ali de infecção, de comprometimento naquele momento no pulmão daquele indivíduo. Mas o indivíduo deu positivo, ok? Aí, mas o que pode estar acontecendo? Pode ter dado um falso positivo, ou o indivíduo é realmente assintomático, ou ainda não começou a apresentar os sintomas. Certo, gente? Mas pode acontecer também diferente. Pode acontecer do paciente, ele tá com todos os sintomas clínicos, certo? Apresenta todos os sintomas clínicos, dificuldade para respirar, febres intermitentes, muita dor de cabeça, dor no corpo, principalmente na região lombar, perda de olfato, perda de paladar. Vai fazer a tomografia computadorizada do tórax, apareceram algumas manchas de comprometimento, mostrando comprometimento, mas quando ele vai fazer o exame clínico, o exame laboratorial, o que acontece? Por surpresa, o PCR dá negativo. Pode acontecer, né? Em alguns casos acontece isso, tá? Então, esse trecho, ele está justamente falando de alguns casos em que não há uma concordância dos exames, certo? E eu não vou me aprofundar porque tem uma outra questão que justamente vai abordar uma situação que pode acontecer semelhante a essa. Mas deu para vocês entenderem, né? Que é uma discordância que às vezes acontecem entre esses métodos, entre esses achados, tá? O laboratorial, o de imagem e o... Vocês estão conseguindo enxergar direito aí? Está apagando aqui a tela do meu computador. Sim, professor. Estamos. Tá, gente. Então, deu para entender, né? Eu que já não estou vendo vocês aqui. Não sei o que está acontecendo. Tá, então significa, né? O trecho significa que o paciente pode se apresentar positivo para um dos parâmetros, tá? Que em geral é o laboratorial e negativo para os outros. Que outros? Os clínicos e o de imagem, certo?
como o exemplo que eu falei para vocês, o paciente ele pode apresentar alguns aspectos clínicos para a COVID, né? Todos os sintomas clínicos, o médico chegou, o clínico chegou, olhou, meu Deus, esse menino está com COVID, manda para fazer o PCR logo, não cogita nem a tomografia, porque ele vê o paciente ali num estado bem característico, quando chega lá dá negativo. Certo? Então é mais ou menos nesse sentido. Deu para entender? Deu sim, professora. Então, Inclusive no trabalho mesmo, aparece muitas pessoas que tiveram todos os sintomas, mas quando foram fazer os exames deu negativo. Sim. Mas isso não quer dizer que talvez já pode descartar, né? Sim, O que sim. você aconselha, isso daí eu acho que já é resposta para próximos capítulos dessa nossa novela aqui. Depois vocês vão responder. Vamos para a quinta. Quinta questão. Quer ler, Thelma? Gente, está dando... Deixa eu ler a quinta. De acordo... Não estou lhe ouvindo, Thelma. De acordo com o artigo, qual a estimativa de pacientes infectados por Covid-19 e pode apresentar tomografia computadorizada do tórax normal nos primeiros... nos 2 primeiros dias após o aparecimento dos sintomas. Quanto? Peraí, deixa eu só ver aqui de novo que o meu celular está ruim. 50% dos pacientes. Muito bem. Todo mundo colocou isso? Sim, coloquei isso. Ótimo, tá certinho. Então, essa daí estava bem diretona, né? Não tem nem o que discutir. Isso daí é uma estimativa, é estatística, tá? Isso acontece com alguns pacientes. E após os 2 primeiros dias do aparecimento dos sintomas, você pode ali fazer esse ensaio e acabar dando negativo. Sexta, foi a quinta, não foi? Vocês resolveram? Sim, foi a quinta. Então vamos para a sexta. Sexta questão, que é aquela questão lá. Quem pode ler? Qual a recomendação para os pacientes que apresentem alta suspensão, professora? Suspeição clínica e achados tomográficos de tórax típicos para COVID-19, mas que atestaram negativo para o ensaio de RT-PCR. E aí, o que vocês colocaram? O que se recomenda nesses casos? O clínico chegou, né, o médico, lá, o infectologista, e ele viu uma situação dessa. Recomenda-se que os testes laboratoriais sejam repetidos e o isolamento de contato deva ser considerado. Perfeito. Imagine, né? O paciente está com alta suspeição. O que é isso? Ele está com os sintomas clínicos, né? Está com todos os sintomas clínicos característicos, típicos de um paciente COVID-19. E aí ele faz a tomografia dele também contra focos ali de infecções, com padrões também de distribuição desses focos característicos de paciente COVID. Mas, por surpresa, né, se pede um PCR para esse paciente e o clínico, o infectologista agiu de uma forma corretíssima. Se eu tenho paciente que mostra algum comprometimento no raio-x, de pulmão, né, na imagem lá da tomografia, e também está com todos os sintomas, eu vou querer confirmar se esse paciente está ou não, certo? E aí recomenda-se ali o ensaio do PCR. O indivíduo vai, faz o PCR, espera lá, né, o resultado, e aí, magicamente, né, esse paciente, pelo exame, não está com a infecção, né? Deu negativo. Porém, como ele apresenta todas essas características de um paciente COVID,
o ideal é se repetir, uma vez que a gente já viu que pode acontecer de dar tanto falso negativo quanto falso positivo. Às vezes foi contaminação de amostra, às vezes foi amostra coletada numa quantidade insuficiente, né? Problema lá na extração do RNA viral. Então, tudo isso pode acontecer. Ou até o tempo da coleta, né, professora, que era o que estava mais ocorrendo, assim, pelo menos em Belém, tipo, a pessoa ia fazer o PCR e não estava no período correto ali, aí dava que não estava com Covid, depois descobria que estava. Se não tem uma quantidade, se o vírus não teve o tempo suficiente para se reproduzir e ter uma quantidade suficiente para se fazer o teste, também pode dar falso negativo. Ou também até mesmo a questão de onde, né, você vai coletar a amostra. Então, o ideal é o indivíduo que está fazendo a colheita, ele fazer a colheita da amostra de locais onde o vírus tem maior chance de estar em maior quantidade, que são onde? Nas vias aéreas, né? Principalmente nas fossas nasais. No sangue, tem vírus? Pode ter vírus, com certeza, mas numa quantidade menor, ok? Então, também escolher o local adequado para se fazer a colheita. Certo? Certo. Tá apagando tudo aqui. Então, o ideal é fazer novamente o teste, né? Recomenda-se que os testes laboratoriais sejam repetidos. E o isolamento daquela pessoa, né? Isolamento social daquele indivíduo. Para que ele não possa, de repente, se foi realmente um falso negativo, estar levando a contaminação, transmitindo o vírus para outras pessoas. Ok, gente? Ok, professora. Então, vamos para a sétima. Sétima questão. Uma vez que... pode falar, Thelma. Tá. Uma vez que uma parcela de pacientes positivos para Covid-19 pode apresentar tomografia computadorizada de tórax normal, tanto nas fases iniciais quanto em fases mais avançadas, após o diagnóstico positivo. Até o presente momento, este método TC não é recomendado na triagem de Covid-19 em que grupo de paciente? Bem, eu coloquei no grupo de paciente que estou com pneumonia. Eu coloquei outra resposta. Eu coloquei assim, o TC não deve ser usado na triagem de Covid em pacientes assintomáticos. Isto é o correto, tá? Por quê, gente? Nos pacientes assintomáticos não é recomendado o uso da tomografia computadorizada. Porque se ele não mostra sintoma nenhum, por que eu vou fazer um teste no indivíduo que não apresenta sintoma nenhum? E não tem sintomas característicos. Isso é perda de dinheiro e também pode ser perda de tempo, né? Então, não é recomendado como triagem e principalmente em pacientes que são assintomáticos. Estão me vendo? Gente, eu não estou mais vendo vocês. Alô? Não eu só estou escutando a sua voz. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Só aparece o exercício mesmo. Não está dando mais para ligar a câmera. Mas dá para escutar. Mas dá para me ouvir, né? Isso. Tá, gente. Então, a questão diz, né, que uma parcela de pacientes positivos para a Covid-19 podem apresentar tomografia computadorizada normal nas fases iniciais e em fases mais avançadas após o diagnóstico positivo. E até o presente momento, este método não é recomendado como triagem. Por quê? Porque a gente viu que um paciente ele pode estar com Covid e não apresentar uma alteração
no teste de imagem. Vocês viram que há uma discordância em alguns casos, em alguns pacientes. Então, como triagem, esse exame ele não é recomendado. Vocês me entendem quando eu falo triagem, né? E, sim, professor. A triagem é quando eu quero saber se realmente aquele indivíduo está ou não. O teste ideal para fazer se o indivíduo está ou não com Covid. Tá? Então, o principal exame para triar mesmo, para separar os indivíduos que não estão infectados dos indivíduos que estão infectados, é quem? O PCR, né? O principal deles. Um outro pode ser também o sorológico, mas o sorológico, o paciente tem que ter tido contato há algum tempo com o micro-organismo para que o teu organismo possa reagir, né? E produzir anticorpos para aquele micro-organismo, ok? Então, ele não é recomendado. Oi. Boa noite, professora. Boa noite. Quem está falando? Zenilde. Professora, eu tive a patologia, o Covid, né? Uhum. Eu fiz a tomografia, deu negativo, e o sangue, a sorologia, o IgG, eu fiz o IgG e o IgE. O IgG deu positivo. Foram 14 dias, né? Na ocasião, eu fiz o exame... 14 dias... eu fiquei sintomas. de repouso 14 dias, com sintomas, diarreia, febre, eu tive muita dispneia, aquela tosse mesmo bem produtiva, com muco, bastante secreção. Aí eu fui para o antibiótico. Quando eu comecei a sentir, eu fui logo para a ivermectina. Aí eu comecei a fazer aquele chazinho, tudo, né? Mas não apareceu nada na tomografia, só na sorologia. Só na sorologia que apareceu positivo. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu sobrevivi, né? Graças a Deus, que bom estar aqui conosco contando a sua história, né? Também tive por 2 semanas, tive. Não, eu não fiz o exame para comprovar realmente que eu tive a Covid, mas eu tive todos os sintomas. Muita febre, dente. Você fez o sorológico, né? Também. Não cheguei a fazer exame nenhum. Perdi a sensibilidade de olfato, paladar, senti muitas dores nas costas. Fiquei 2 semanas assim. Uma semana, a última semana, na primeira semana, pior do que a segunda semana. Mas, graças a Deus, consegui. Graças a Deus, né? Superar. Tá? Então, o que a gente vê? Que cada organismo ele pode reagir diferente um do outro. Tem pessoas que tiveram e foram completamente assintomáticos, né? Que só souberam que tiveram porque ou trabalhavam numa unidade de saúde, né? Trabalhavam diretamente em locais em que o exame era necessário e acabaram verificando que tiveram a infecção, tá? Mas passaram pelo processo infeccioso completamente o quê? Assintomáticos. Então, tem pacientes que mostram comprometimento pulmonar, tem pacientes que não mostram, ou que o comprometimento ele é tão sutil que nem aparece numa tomografia de tórax, certo? Então, existem padrões diferentes. Então, devido a isso, né, devido ensaios, pesquisas ainda estarem em andamento em relação a esse teste de tomografia do tórax, inclusive lá no artigo fala isso, não se pode ainda escolher, optar pela tomografia computadorizada do tórax como exame de triagem, ok? E ele não é recomendado em pacientes assintomáticos. Esse paciente não tem sintoma, eu não vou recomendar um exame que seria desperdício de dinheiro. Tá? A outra questão, que é a 8, ela é meio que um complemento da 7ª. Quem pode ler para a gente discutir aqui? Posso ler, professora? Pode sim. Tá. Boa noite. Boa noite. Em que caso a tomografia computadorizada de tórax pode ser considerada no que diz respeito ao Covid-19? Como é?
em que casos, né, a tomografia computadorizada do tórax pode ser considerada. Pode ser considerado no que diz Isso. respeito ao Covid-19. Ou seja, resumindo, em que momento é sugerido eu usar a tomografia computadorizada para diagnóstico, né? Ou então para auxiliar o diagnóstico, porque o diagnóstico fechado mesmo, o ideal é o quê, gente? O padrão ouro é a RT-PCR. O que vocês colocaram nessa questão? Eu coloquei, deve ser considerado em pacientes hospitalizados, sintomáticos ou em situações clínicas específicas. Isso. Então, se a gente for Eu pensar também nessa... coloquei desse jeito. Mesma resposta da Bruna. Muito bem, essa resposta era que estava, né? Estava bem claro lá, né, gente? Então, se a gente também for pensar, se o paciente ele já está hospitalizado, né? Se ele já chegou ali numa situação em que foi necessário hospitalizar, o paciente já não conseguia nem respirar, teve que ir direto para hospitalizar e está com os sintomas característicos. O que eu vou fazer? Eu vou buscar mais informações, né? A medicina, a pesquisa, ela é assim. A gente sempre vai buscando mais informações para chegar a uma conclusão, certo? Então, ele já tem ali um dos elementos que pode me dizer que esse indivíduo esteja com Covid. Ou até mesmo como monitoramento do paciente, né? O paciente chegou, foi diagnosticado com Covid, né? Foi confirmado, e aí se faz uma tomografia inicial após a confirmação, ou antes, pode se fazer também. E aí, com a evolução do paciente, o tratamento, né, o que o médico, o infectologista, né, o responsável ali de UTI, plantonista, ele deve fazer para poder acompanhar a evolução desse paciente. 15 dias ou 20 dias de internação, fazer o quê, gente? Uma tomografia para ver, comparar como esse paciente chegou e como esse paciente está. Se o paciente está respondendo ou se o paciente está piorando. Certo? Deu para entender o raciocínio? Sim, professor. Não? Ou o paciente, voltando aqui ao paciente entrando, chegou com todos os sintomas clínicos, beleza. Se ele está mostrando todos os sintomas clínicos, eu vou ver se ele mostra padrões de tomografia computadorizada típicas de um paciente COVID. Tá? Ah, pessoal, mas poderia ser outro vírus. Beleza, poderia ser outro vírus, né? Até porque a tomografia computadorizada do tórax, ela não é específica justamente por isso. Porque você pode confundir aquele foco de infecção e pode não ser a COVID. Mas existem padrões, certo? A serem considerados. Pesquisas, né? Pacientes com COVID que já tiveram esse exame já realizado. Então, existe toda uma bateria de quê? Um histórico de exames. Os clínicos sempre vão o quê? Comparar. Olha, esse padrão aqui, ele está padrão COVID. Ok? Então, esse paciente é um paciente candidato a realizar essa tomografia, que é mais um passo para poder buscar a confirmação no PCR. O paciente chegou com sintomas, vamos fazer a tomografia computadorizada do tórax. Ah, olha, os padrões também estão mostrando comprometimento de tantos porcentos. Vamos mandar a amostra desse paciente para fazer o ensaio do PCR. Chega o exame do PCR, confirma, o paciente realmente está com Covid, ou pode ser também que seja negativo, né, gente? A gente já viu que existem esses padrões também. Pacientes sintomáticos, né? Os pacientes que chegam com sintomas não como os pacientes que já precisaram de hospitalização, que já estão ali hospitalizados, já esperando a tomografia, mas chegaram com sintomas. Então vamos ver como é que está o pulmão desse indivíduo, para ver se realmente esse paciente ele pode evoluir para uma piora, ou então se ele pode voltar para casa. Já aconteceu alguma situação assim com vocês, de vocês chegarem no pronto-socorro, no pronto-atendimento, numa emergência, e mandarem vocês apenas para fazer a tomografia? Aconteceu com algum aqui? Não. Não? Comigo,
Comigo eu cheguei morrendo lá e não quiseram nem fazer o teste. Mas é plano ou é SUS? É lá na Unimed, plano. Na Unimed, não quiser nem fazer o TC? Não, o médico... Porque assim, na verdade, professora, eu não sei se eu tive Covid, né? Passei umas 2 semanas com a garganta muito inflamada e muita dor no corpo. É só esses sintomas, só que minha garganta estava muito inflamada e eu estava com muita dor no corpo. Eu não tive febre, mais nada. E dor de cabeça. E aí eu fui lá para triagem, a minha saturação estava boa, minha temperatura normal. E aí o médico passou um medicamento que eu não lembro o nome agora, mas que ele disse que era um corticoide que ficavam 12 dias no organismo, que no outro dia eu já estaria bem, no outro dia eu amanheci pior. Aí eu falei, tá, mas eu posso fazer o teste para Covid? Ele, você não tá com sintomas, então eles não fizeram. Aí eu fiquei 2 semanas, melhorei assim. E ele não passou medicamento para ficar em casa. Eu acabei tomando medicamento por conta própria. Sei que é errado, mas eu não estava me sentindo bem porque ele passou esse problema, medicamento. né, com plano de saúde. Os planos de saúde não estavam, primeiro, que eles não estavam fazendo teste de Covid em nenhum paciente, né, nenhum paciente deles. Só que alguns Mas foi estados, recente. Foi recente? Foi recente, não foi na época do Covid, quando teve o negócio que pegou mesmo, eu não tive nada, graças a Deus, tipo, acho que foi final do mês passado isso. Uhum. Eles não fizeram nada do teste, se eles não fizeram o teste do PCR, tomografia, então, na verdade, professora, o plano é bem complicado, né? Eu já tive vários problemas com relação a isso. Uma vez eu tive uma hemorragia, que eu fui para lá, eu fui medicada, eles mandaram voltar para casa e procurar um ginecologista. E eu disse, não vai fazer nenhum outro exame, né? No caso, que seria o adequado. Simplesmente não fez. Aí eu tive que procurar ginecologista, que teve que mandar fazer o exame que eles deveriam ter feito na urgência. Então, assim, plano de saúde, às vezes, nem sempre é essa maravilha, mas... Acontece muito descaso. Eu sei como é que é um plano de saúde da minha mãe também. Às vezes eu tenho algumas dores de cabeça, né? Mas uma tomografia computadorizada do tórax não é algo, um bicho de 7 cabeças, né? Pelo menos para eles verem se você mostra um padrão. Mas acredito eu que até em SUS estavam fazendo isso. Eu ouvi pessoas que foram no SUS, me mandaram só para fazer uma tomografia, viram que estava tudo certinho, o pulmão estava normal, aí que foi que mandaram para casa, porque não tinha, né? Naquela época, até hoje, ainda é caro o PCR, mas já barateou mais, né? O sorológico, hoje em dia, você consegue fazer na farmácia por R$ 100, mas na época do pico mesmo da Covid aqui, você conseguia um sorológico por 250, um dos mais baratos, R$ 200, PCR, dos mais baratos era 350, os mais caros era R$ 500. O meu foi 450, o meu é um absurdo. É caro. Mas sabe por que é caro mesmo? Porque, muito caro. Como é que posso lhe dizer? O material utilizado... Não, sorologia não é tão caro. É um Na época só. foi, porque eu fiz o GG e o IgM, os dois. Não é caro. tão caro. Na época o plano não cobria. Quanto foi isso daí? O IgG e IgM, o sorológico, você fez a quanto mesmo? Foi 4. Vai fazer 4 meses. Foi 450. Eu fiz até na empresa que eu trabalho. O sorológico? Foi na época. Ele não... Na época do 450, pico. o IgG e o IgM. Na época do pico. Na época do pico. Foi. Mas se você foi, mas agora não está mais, já está 250. Tava um absurdo, 250 já. Tava muito barato ali na Mundurucus. Tava caro, tá? Na Mundurucus, acho que é Clínica Som Diagnóstico. Lá tava bem barato lá. Eu peguei uma tabela, chegou até mim uma tabela com vários laboratórios. A tomografia eu fiz pelo plano. Né? A sua tomografia Professora, deu no cartão. Na verdade, estava mais fácil. A tomografia foi pela Unimed.
Na verdade, estava mais fácil fazer o exame na época pelo SUS e ser internado no SUS, porque os hospitais particulares foi o Virou um primeiro que caos, acabou né? os leitos do que o plano, porque era mais antes o SUS. É por isso que a gente tem que defender o SUS, que ele tem os seus problemas, mas continua sendo o É, melhor sistema de saúde que tem. Professora, me fale só uma coisa em relação a essa Sim. patologia. É tipo assim, eu fiquei com sequela. Tenho algumas amigas minhas de trabalho que tiveram também ficaram, né? Algumas com dores, né? Na região do abdômen, do tórax. Eu estou sentindo muito a minha garganta. Sinto muito. Aí o médico, que na ocasião que eu fiz com os médicos cubanos, né? Uhum. No caso, teste rápido que eu fiz deu positivo e fiz a sorologia deu positivo. Só a tomografia que deu negativo. Ele falou que era normal, mas que daqui a 6, 7 meses iria voltar normal a garganta. Eu fiquei com aquele pigarro, Uhum. aquele incômodo, né? E disse que é Você não tinha normal isso? até Você agora. não, Não, você não tinha? não tinha isso, não. Não, 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 É, não, de repente, não necessariamente possa ser uma sequela da Covid, né? Você tem que investigar melhor isso, essa infecção na sua garganta, essas dores na é, garganta. De repente, um exame para investigar se não mas eu é vou infecção fazer ainda. bacteriana. Uhum. Mas também pode ser, não é descartado, né? Tem muito Tem ainda o que a gente possa, o que a gente precisa saber a respeito dessa doença. Eu fiquei com sequelas também. Alguns alimentos não. O que eu senti mais foi a Coca-Cola. A Coca-Cola, para mim, parece que está com gosto, já está diminuindo mais, mas era mais forte. Parece assim, o cheiro, gosto do querosene. Eu nunca tomei querosene, claro, né, gente? Mas como há uma conexão do do paladar com o olfato, a gente consegue, pelo sabor, associar ao cheiro. Então, uhum. Coca-Cola para mim ficou horrível, ficou com gosto de querosene. porque Coca-Cola não presta, aí você tem que parar de tomar, por isso que tá assim. Eu não curto muito Na refrigerante, verdade, né? Mas na verdade, e só foi a refrigerante nem presta. Coca-Cola, só foi a Coca-Cola. O restante, todos os outros exames, ou exame já, falando de exame aqui, todos os outros refrigerantes para mim estão normais, mas a Coca-Cola ficou com gosto muito estranho. E E eu professora, conheço mas outras pessoas que agora também tiveram algumas sequelas. me tire, Diga, me tire uma dúvida. diga. Tem uma vacina aí que foi liberada, parece, para circular, né? Para começar a vacinar. A Pfizer. Sincera, sinceramente, eu acho que eu não vou tomar essa vacina, não. Bom, tem que primeiro ver se ela realmente já foi liberada. Se o ensaio clínico do tipo 3 já foi finalizado, tá? Porque até então, até onde eu sei, a Coronavac, que é a chinesa, era a que estava com o andamento do estudo mais avançado, tá? E é a que tem a melhor eficiência, que induz 97,5% de produção de anticorpo, tá? Professora, mas no mínimo, um medicamento para circular, para entrar no mercado, uma vacina, no mínimo, não é 10 anos Agora para. que eu vou comer meu tempo. Não é tudo isso, não. Não chega a ser tudo isso. É em torno de, no mínimo, 2 anos. Só que a gente está numa situação delicada, né? Pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão morrendo, e a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. E a ciência, ela está trabalhando a todo vapor para buscar uma solução para esse problema. E os testes estão sendo feitos com responsabilidade, certo? E eu não teria problema nenhum em tomar, não. Assim que liberarem, chegar em Belém, eu vou ser uma das primeiras a ir em busca da vacina. Porque Duas, professora, eu também. tá sendo, gente, tudo está sendo feito dentro dos conformes, entendeu? A gente tem que, nós, né, como profissionais da saúde, eu sou de biologia, né,
da área da saúde, sou bióloga, vocês, né, que serão farmacêuticos, a gente sempre tem que buscar acreditar na ciência, certo? Então, se a eficácia estivesse ali bem abaixo, aí sim, né, a gente já iria desconfiar. Não, não vou me arriscar, não vou correr o risco de ter um efeito colateral, quem sabe irreversível. Mas muitas pessoas já foram testadas no teste 1, clínico 1, no teste clínico 2, e agora só está sendo feito o teste clínico, o ensaio clínico tipo 3, que, como a Pamela falou, acho que você deve ter mencionado, no caso, o acompanhamento, Pamela. O acompanhamento do ensaio clínico 3, ele é por muito tempo, entendeu? Essas pessoas que estão participando desse ensaio, elas serão acompanhadas durante muitos anos, ok? Para que a vacina se perpetue, mas não para mostrar se a vacina funciona ou não, porque já está sendo mostrada que ela funciona, que os pacientes que tomaram estão respondendo, estão produzindo anticorpos e não estão adoecendo. Ok? Aquela situação que aconteceu lá no passado, né, de mostrarem o caso do passado bem pouco distante, do paciente que teria morrido porque tomou a vacina, né? Seria um efeito colateral. Todo mundo já sabe que isso é mentira. Nós não vamos acreditar em tudo que a gente ouve por aí. Vamos buscar fontes, né, fidedignas para que a gente possa tomar uma posição, né, para que a gente possa se posicionar. A gente sabe que fake news estão aí aos montes para tentar confundir a nossa mente. Tá? Então, vamos tomar a vacina assim que ela chegar para a gente se proteger. Eu quero ver vocês vivos durante muitos anos, eu quero viver também por muitos anos. Eu quero ficar bem velhinha, vovozinha. Quero conhecer os meus netinhos. A professora quer ficar viva por muitos anos para ensinar bastante para muita gente o mecanismo de ação. Amém, em nome de Jesus, amém. Todos estaremos. Bom, gente, então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, hoje gostei da participação de vocês, né? Muitas perguntas, muitas curiosidades. E a gente se encontra na próxima aula com a nossa revisão, né? Sem ser na semana que vem, na outra já se iniciam as provas. Fiquem calmos na hora da prova, estudem, revisem o material, tá? Nossa revisão também, a gente traga as perguntas de vocês, tragam as dúvidas de vocês. E espero que todo mundo faça uma excelente prova, tá, gente? E boa noite. Professora, vai ser todos os assuntos que a senhora passou? Tudo que a gente viu. Tudo que a gente viu. Tudo bem. Tá? Foi morfisiologia bacteriana já, que foi a primeira verificação. Morfisiologia fúngica, né? Usa os principais antifúngicos e esses textos que a gente discutiu aqui. Tá? Tudo bem. Certo? Então, boa noite a vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa noite, obrigada, professora. Por nada. Obrigada, professora. Tchau. Boa noite. Nada, tchau, boa noite.